Oi, amiga! Antes que eu comece a te contar quais foram os primeiros sintomas da minha menopausa, tu já sabe, né? Ó, te inscreve aqui no canal e também ativa a notificação. Dessa forma, tu não vai perder nenhum dos meus vídeos, ok? Tá, mas agora deixa eu te falar duas coisas super importantes quanto à menopausa. Primeiro, os sintomas são mais de 30. Não significa que eu tive esses sintomas que tu vai ter os mesmos, ok? E como que eu sei que realmente eu estou na menopausa? Quando eu fico 12 meses ininterruptos sem menstruar, certo? Então tá. Agora eu vou te contar como que foi, como que eu fiquei sabendo e quais foram os sintomas que eu senti do climatério até hoje, ok? Então vamos lá. Em final de 2019, eu fiz uma consulta ginecológica de rotina, tá? Até aí eu preciso confessar que eu era totalmente desligada no assunto menopausa. Nossa, nem fazia ideia que eu poderia estar no climatério. Isso, e eu já tinha uma rotina de hábitos saudáveis, tá? Então fui no consultei com uma médica que atende no plano de saúde que eu tinha na época, uma médica super querida, né? Aí chegou lá, ela perguntou o que que eu estava sentindo, eu não sentia nada, não tinha nada de diferente. Eu tinha uma queda de cabelo, mas nada assim que assustasse muito. Então ela me pediu os exames, poucos exames até, né? Mas para mim na época eram muitos. Como eu falei que eu tinha um estilo de vida saudável, ela achou aquilo ao máximo e me parabenizou. É isso aí, fui fazer os exames, né? Voltei uma semana depois. Quando eu mostrei os exames, não, Patrícia, tudo ok, deu um excesso aqui de vitamina D, mas tá tudo bem. Olha, mas fica atenta, porque a qualquer momento ou daqui a um ano a tua menstruação pode começar a ficar irregular. Tu vai entrar no climatério. E eu pensei, climatério? Mas deixei passar, não me informei de nada, tá? Não fui atrás sabe, não dei Google para entender que climatério, quais os sintomas eu poderia sentir, não fui atrás de nada disso. Então não fui atrás de nenhuma informação sobre climatério, porque a médica só acendeu um alerta, mas eu não fui atrás de informação. Não estava sentindo nada, ela me parabenizou porque eu tinha um estilo de vida saudável. Ok, isso foi final Gente, não foi bem final de 2019, assim, tá? Mas aí, não sei, por cargas d'água, eu acabei descobrindo a doutora Patrícia no Instagram. Eu achei ela maravilhosa pelos posts que ela falava, principalmente me chamou a atenção de climatério, porque a médica já havia comentado, mas ela não me assustou de nada, ela não disse, olha, fica atenta se tu sentir esse sintoma. A médica naquela época, gente, ela não me falou nada, sabe? Nada mesmo. Mas daí eu conheci a doutora Patrícia, eu achei ela maravilhosa pelo assunto que ela abordava, a forma que ela falava, isso ali pelo Instagram, né? Eu assim, nossa, gente, que interessante. Né, final do ano, daí eu comentei com a Vanessa, da médica, coisa e tal. Resumo, eu ganhei a consulta com a doutora Patrícia, a Vanessa me deu de presente. Ai, achei aquilo o máximo. Aí eu só fui conseguir marcar consulta com ela em 2020, né? Aí fui na consulta com a doutora Patrícia, eu acho que já foi em fevereiro, por aí, de 2020, eu não lembro exatamente. Eu sei que a gente estava naquela coisa já de pandemia. Consegui marcar uma consulta com ela. Chegando lá, gente, quando aquela mulher começou a me perguntar coisas e coisas e coisas, eu digo, gente, que médica é essa? A doutora Patrícia pergunta tudo, ela quer saber muito, sabe, muito da gente. Perguntas que uma outra gineco nunca tinha feito. Ela ela perguntou se eu conhecia o meu corpo, se eu me tocava, sabe? Coisas que são super importantes para um diagnóstico realmente de climatério, né?
Então já vai outra dica, amiga. A gente não pode ter vergonha de conversar, de falar para nossa ginecologista o que a gente está sentindo. A gente não pode ter essa vergonha, porque ela é nossa médica. Então, se a gente esconder qualquer sintoma que a gente está sentindo, ou omitir qualquer pergunta que ela venha fazer, isso é ruim, sabe? Até para saber exatamente qual o tratamento, né, ou a reposição, no caso, que tenha que ser feita, é importante que a médica saiba exatamente o que a gente está sentindo. É super importante que a médica saiba o que a gente está sentindo. Então, isso me chamou muita atenção, né? Com a doutora Patrícia ali, eu já fiquei encantada por ela. Então, eu contei exatamente o que era, né? Ela ficou assim, ela achou o máximo, porque eu não tive nenhum pudor em falar, né, que eu me conhecia, eu conheço meus pontos, os pontos onde me dão prazer, e tudo isso eu falei para ela, não tive pudor nenhum em falar. Então ela fez assim uma série de perguntas. Aí, claro, ela perguntou o que eu estava sentindo. Então eu falei, né, exatamente, né, o que eu estava sentindo. Ela perguntou se eu tinha calorões, né, a questão do libido. Aí eu falei que, né, que não, estava tudo ok, mas que eu estava com uma queda muito brusca de cabelo e a pele muito ressecada. Mas assim, gente, a pele, sabe, a minha canela chegou ao ponto de ficar branca. Eu que fui uma mulher, eu que sou uma mulher de hidratar muito, eu sempre cuidei muito do meu corpo, apesar de ter muitas manchas, mas eu sempre fui de me hidratar. Então eu sempre fui uma mulher, eu sou, né? Eu tenho o hábito de hidratar muito o meu corpo. Então tá, a gente teve ali, ó, a consulta com a doutora Patrícia, a gente passou de 1 hora. Que consulta maravilhosa, que médica, não é à toa que ela é minha médica até hoje, né? Ela é uma querida. Então ela me deu assim, gente, muitos exames para eu fazer, exames hormonais principalmente. Então eu fiz todos os exames, né? E foi constatado, aí depois eu voltei, né? Quando ela viu os meus exames, na hora ela disse: Paty, você está já na menopausa clínica, ou seja, já estava no climatério, né? Por isso que você está com essa queda brusca de cabelo e com a pele seca, tá? Mas é bem provável que você não sentiu fogachos ou nenhum outro sintomas porque você tem um estilo de vida saudável. Isso ajuda muito. Então, outra dica, amiga, se tu é sedentária, amiga, começa agora a cuidar da tua alimentação e faça qualquer atividade física, te mexa, porque ter hábitos saudáveis e fazer reposição hormonal não é 100% garantido que a gente não vai sentir nada, mas hábitos saudáveis ajudam muito no sucesso da reposição hormonal, tá? Então, voltando, né? Então, ela disse que eu estava na menopausa clínica, né? Já estava confirmado, já estava no climatério, por isso que eu estava com aquela queda brusca de cabelo e a pele ressecada. Então, eu precisava entrar com uma reposição hormonal. Mas como eu precisava fazer a reposição hormonal, eu comecei com um hormônio só, tá? Mas para fazer a reposição hormonal, eu precisava fazer mamografia, né? Porque não é simplesmente do nada fazer reposição hormonal. Então, eu tive que fazer mamografia, né? Aí fiz a mamografia, tudo ok. Então, eu comecei com a reposição hormonal. Então, ela assim, Paty, a gente começa assim por 1 ano. Vamos ver nesse meio tempo, caso tu sinta algum outro sintoma, tu volta aqui, mas tu fica atenta, porque a qualquer momento a tua menstruação pode vir a ficar irregular ou ela pode parar completamente. Então fique atenta aos sinais. E assim seguir
todo 2020, tá? Minha menstruação não era irregular, meu ciclo sempre foi de 26 a 28 dias, só que nesse tempo o meu fluxo aumentou muito. A minha menstruação, que não passava de 3, no máximo 4 dias, gente, ela estava durando quase uma semana e era muito intenso o fluxo. Então era um fluxo muito intenso que durava assim, ó, de 5, às vezes até uma semana, mas em nenhum momento ele ficou irregular, aquela coisa assim, um mês vem, outro não. Não, isso não chegou a acontecer, tá? Então ele era um fluxo intenso, mas vinha aí entre 26 a 28 dias eu menstruava. Aí chegou em fevereiro do ano passado, em 2021, toda aquela função de pandemia, gente. Mas uma coisa super importante, tá? Mesmo na pandemia, eu seguia a minha rotina de hábitos saudáveis, mais do que nunca eu cuidava da alimentação e treinava, era todo dia no mesmo horário. Tanto é que de vez em quando eu fico postando aí no Instagram, que aparece nas lembranças, né, meus treinos em casa. Por incrível que pareça, gente, eu cheguei até a emagrecer, né? Como eu não sei, mas eu até emagreci. Então, voltando. Aí chegou em fevereiro do ano passado, de 2021, a minha menstruação simplesmente parou. Parou, só que eu não tive assim, até na metade do ano passado, assim, eu não senti mais nenhum sintoma diferente, tá? Aí a doutora Patrícia, aí eu já estava fazendo a reposição hormonal com somente um hormônio. Aí ela me passou uma suplementação também de vitaminas, minoxidil para tratar a queda. Gente, assim, ó, depois de 3 meses a minha queda já estava assim, ó, super controlada. Cabelo já estava começando a crescer. Eu até vivo mostrando aí, né, nos stories as lembranças que surgem. E assim eu segui. E a minha menstruação, então, fevereiro de 2021, ela parou e assim eu fui. Aí eu fiquei sob alerta. Nesse meio tempo, eu conversando com a doutora Patrícia, eu não sentia nenhum sintoma, estava tudo ok. Mas começou tipo assim, outubro do ano passado, por aí, eu comecei a perceber que a minha memória, que já nunca, não era a das melhores, eu estava assim, ó, esquecida coisas rápidas assim, eu esquecia muito fácil. Meu sono já estava ficando assim muito leve, eu estava mais irritada, parecia que eu vivia assim numa TPM. E isso já foi um alerta para mim, porque depois que eu descobri a doutora Patrícia, eu fiquei mais atenta aos sintomas, até porque seguindo, né, a doutora e ela sempre falando, principalmente na questão dos sintomas, que são mais de 30 que eu já falei aqui para vocês, então, para mim, eu sempre ficava alerta. Aí eu consegui consulta com ela, início desse ano, tá? Aí eu fiz todos os exames novamente, conversei com ela, falei o que eu estava sentindo. Ela assim, Patrícia, é bem provável que tu já estejas realmente na menopausa, mas é importante que tu faça o exame. Então, quando a doutora Patrícia falou ali para mim, Pati, realmente, tu estás na menopausa? Ai, gente, eu pensei ali, o que eu faço agora? Mas eu estou aí, né? Como eu costumo falar, é vida que segue. Então ela disse: agora, gente, os teus exames mudaram. Gente, é impressionante. De um ano para o outro, os meus níveis hormonais, os que estavam ótimos, caíram. Ela falou bem assim para mim: Pati, tu não estás sentindo fogacho ou baixo libido porque tu tá repondo esse hormônio mas que já esse nível aqui que eu te passei já está baixo, mas o mais importante é que tu tem uma rotina saudável, é que tu cuida da tua alimentação e tu faz atividade física, porque o teu nível de hormônio, dela me falou qual era o hormônio lá, esse hormônio aqui tá baixo. Então, era para ti estar sentindo os fogachos e era para ti estar com baixo libido.
para vocês terem noção, tá? Isso porque eu já estava repondo um determinado hormônio e com hábitos saudáveis. Mas eu senti outros sintomas, que foi um pouco da questão da memória. O meu sono estava leve e eu estava muito irritada, né? Eu estava muito chorona, eu estava mais sensível. Aí a doutora Patrícia me passou uma nova reposição hormonal. Aí eu entrei, agora eu faço reposição eu mantive o primeiro, mas ela aumentou o percentual dele, e entrei com mais 2 hormônios, tá? E ela falou bem assim para mim: Paty, quando a gente entra na menopausa, quando é confirmada a menopausa, é preciso um acompanhamento a cada trimestre, porque é uma fase de transição. Eu preciso entender como que vai reagir o teu organismo. Então a gente começou o primeiro trimestre com esses 3 hormônios e depois eu refiz os exames, né? E nesse meio tempo, ela disse: Paty, se tu sentir algo diferente, tu fala para mim. Então eu continuei com meu sono irregular e muito chorona. Então ela disse: Paty, a gente vai precisar ajustar. Então no segundo trimestre a gente fez um novo ajuste de hormônios, tá? Então eu sigo agora com essa reposição, né? Só que a doutora Patrícia já sabe, eu já conversei com ela novamente, que eu ando tendo esses picos emocionais, que eu até conversei agora com vocês no Insta, que, gente, assim, ó, do nada eu fico, assim, irritada, se a gente, parece até que uma depressão, sabe? É uma coisa muito, é difícil de explicar. Por isso que é super importante, quando a gente tá assim, é confirmada a nossa menopausa ou no climatério, que a gente fale isso para os nossos familiares, para os nossos parceiros, principalmente, seja ele marido, namorado, ficante, seja quem for, porque é uma fase complicada, então a gente precisa, claro, a gente não pode culpar tudo a menopausa, porque nem tudo é a menopausa, né? Mas é importante que a gente converse com os nossos parceiros, porque quando a gente estiver sentindo assim, que a gente estiver brigando por nada, estiver muito irritada, que a gente diga: olha, me desculpa, hoje eu tô assim, é um momento, né? Porque é importante, porque senão isso pode até prejudicar o casamento. O ideal seria que o nosso parceiro, eles se informassem também, né, para que os dois juntos consigam manter a harmonia, porque não é fácil, porque muitas vezes é uma coisa que vai além do nosso controle e não é fácil saber lidar, sabe? No meu outro relacionamento, eu estava bem no climatério e pegou o início da minha menopausa, então eu acho que isso foi um agravante também, mas claro que tem outras situações, né? Então, agora nesse relacionamento que eu tô, a pessoa que está comigo, o Salles, ele já sabe, né, que eu sou uma mulher menopausada, ele já soube desde o primeiro dia, e então ele se informou muito, ele se informa muito a respeito do assunto, então ele é uma pessoa super compreensível quanto a isso, mas é claro, eu tenho que ressaltar aqui que eu não posso culpar tudo a menopausa, né? Querer botar tudo abaixo e dizer: é a menopausa. Não é assim. A gente tem que saber achar o equilíbrio, né? Então é isso, amiga. Então, até aqui o que eu sinto, o que eu senti foram esses sintomas. O sinal de alerta realmente foi a queda de cabelo, pele ressecada. Aí na metade do ano passado eu tive insônia, né, instabilidade no meu sono, eu fiquei mais irritada, mais chorona,
com esquecimento. Tive alguns picos na madrugada também, mas durante o dia eu não sinto isso, tá? Pelo contrário, eu sou até muito friorenta. Mas eu tive uns dias assim que eu sentia um calorão subindo aqui nas minhas costas, né? Então tudo isso eu falei para a doutora Patrícia também. Mas à medida que a gente foi ajustando, né? Isso foi aliviando. Mas não significa que eu não vou sentir mais nada, tá? Por isso que é super importante manter o acompanhamento ginecológico e, mais do que nunca, não ter vergonha de falar para a ginecologista o que a gente está sentindo. Libido, que isso é uma pergunta que me fazem muito também. Eu não tive problema nenhum quanto a baixo libido, tá? Eu não tive problema quanto a isso, mas eu não vou falar muito aqui porque eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a questão do libido, a sexualidade, né, na menopausa e os hormônios, tá? Se vocês prestaram atenção aí, vocês viram que eu não falei nome de hormônios, nada, porque eu vou fazer um vídeo que eu vou falar só sobre a minha reposição hormonal, tá? Porque eu não quis entrar muito no assunto, senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Esse agora era só para apontar os sintomas. Então, o próximo, fiquem atentas, então já ativa a notificação, te inscreve, porque o próximo eu vou falar só sobre a minha reposição hormonal. Quais são os hormônios que eu estou repondo no momento, qual que eu comecei e quais que eu fui incluindo aí nesse início de menopausa. Amiga, então assim, se tem um conselho que eu vou sempre te dar, se bem que tem um ditado que diz, né, se conselho se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. É sempre esse. Eu vou tocar sempre nessa tecla. Amiga, te informa e procura consultar um ginecologista que realmente ele fale, que ele entre no assunto, que ele goste, que ele seja praticamente um especialista no assunto menopausa, porque os sintomas são mais de 30. Eu sei que é complicado, né? Eu posso até depois, se vocês quiserem, quem quiser aí, comenta aqui embaixo, que eu vou indicar para vocês os arrobas de ginecologistas, especialistas em menopausa que eu sigo, que eu gosto muito, mas nada impede de vocês buscarem informação no Google. Fique atenta aos sintomas, qualquer coisa que tu tá sentindo de diferente, que tu costuma sentir, pode ser um sintoma, tá? Então, amiga, busque informação e consulte o mais rápido possível com o ginecologista. Se antecipar aos sintomas é a melhor coisa que pode existir, porque a menopausa não é doença. Está aqui, ó, nas nossas mãos fazer com que ela seja tranquila ou não, tá? Então, isso só depende de ti. Se eu tenho uma menopausa mais tranquila, é porque eu fiz isso. Eu busquei informação, eu procurei consultar com uma médica especialista. E mesmo assim, olha que eu senti os sintomas, tá? Imagina se eu não buscasse informação, se eu não tivesse hábitos saudáveis. Com certeza, a minha menopausa não estaria sendo assim, ó, nada tranquila. Então é isso, amiga. Espero que tu tenha gostado. Deixa o teu comentário aqui embaixo, o que tu quer. Claro, no próximo vídeo eu vou falar sobre os hormônios, tá? Mas nada impede de tu deixar sugestões aqui de vídeos também, outros temas sobre a menopausa, que eu vou adorar poder compartilhar com vocês essa nova fase da minha vida, tá? Eu prometo que vou sempre estar por aqui, porque, como eu falei, né, eu só estou no primeiro ano da minha menopausa, então tem muita coisa ainda pela frente, né? Então é isso, amiga, ó, se gostou, deixa o teu like, e não esquece de te inscrever no meu canal.